dar uma oportunidade para o presbítero Wilson fazer o que Deus tocar no coração dele. E logo depois, o presbítero já entrega o pastor que vai trazer uma palavra para nossas vidas. Amém? A paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu estava aqui sentado orando, em espírito e em verdade, né? E o Espírito Santo me incomodou muito o coração e falou: se você tiver uma oportunidade, a gente vai orar sobre isso. Muitos de nós estamos falando direto que nós estamos vivendo em guerra espiritual, em guerra constante. E essas guerras espirituais que nós estamos vivendo, a maioria delas são espirituais com toda certeza, eu tenho certeza disso. Isso também reflete na nossa vida material. Porque tudo acontece aqui no mundo espiritual, depois reflete aqui no mundo material. O desânimo, por exemplo, é um inimigo poderoso contra o homem, contra a mulher. Quantos de nós que estamos aqui, que muitas das vezes falam assim, vou num culto, pô, já fui no domingo, já fui na segunda, né? Aquela coisa que parece que trava os nossos pensamentos. Isso daí se chama guerra espiritual, meu amado. E nós temos que lutar constantemente contra isso. Existem principados e potestades que estão querendo nos paralisar você. Sabe por quê? Porque as bênçãos, as vitórias que Deus tem para a tua vida, elas estão próximas. Mas eu preciso me posicionar, quebrando o desejo da minha carne, que é ficar parado no lugar, sabe, ficar olhando para coisas que não condiz com aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer na minha vida. É como foi dito aqui, muitos começaram uma campanha e durante o caminho pararam. Simplesmente por quê? Porque a carne falou um pouco mais alta, sabe, não estou afim hoje de ir lá, cara. Ouvi de novo aquele pastor, ouvi de novo aquele rapaz tocar aquele teclado. Sabe, quando Deus fala assim, venha, o Espírito Santo está falando, se mova. O Espírito Santo está dizendo, eu quero te dar. O Espírito Santo está dizendo, venha. E você fala assim, não, a carne venceu de novo, meu amado. Eu estava conversando com uma pessoa de 88 anos, e a gente conversando assim, a pessoa falou assim que ela não quer morrer. Ele não quer deixar o mundo ainda. Ele falou, não, estou novo ainda, 88 anos, quero viver um pouco mais. Se Deus me permitir mais íntimo, eu falei assim, mas só que a nossa guerra, meu amado, é contra a carne. Ele falou, é verdade. Eu luto contra isso daqui todos os dias, porque eu quero permanecer aqui também, mas a minha carne está falando que eu vou ter que ir. E muitas das vezes a nossa carne, ela nos impede de chegar nas bênçãos do Senhor. Sabe, não é a ABC que está me impedindo, sou eu, é minha carne, meu desejo, minha vontade. Eu preciso repreender isso na minha vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso estar com pessoas que falam, que diz a Bíblia, fala todo dia dela. Sabe, eu preciso estar com pessoas assim para que haja uma mudança na minha vida. Mas eu preciso me posicionar, meu amado. E nós vamos orar aqui nesta noite. Porque existe um principado querendo paralisar as nossas vidas, querendo nos fazer estacionar. E eu quero que você mova a tua fé. Amém? Fique de pé em nome do nosso Senhor Jesus. Nós vamos levantar um clamor aqui nesta noite, nós vamos repreender esse capiroto, nós não vamos permitir com que o espírito da paralisação deixe-nos haver navio. Sabe, não é sua fé não, meu amado, existe um demônio aí, nós temos que usar a nossa fé. E você vai usar a tua fé agora para repreender isso. Em o nome do nosso Senhor Jesus. E se você conhece alguém que era para estar aqui, não está aqui porque... Não, no exato momento que você falou, vai, a pessoa acabou desistindo, nem te entendeu mais. Tá chegando a hora do culto, não vou nem atender, é o pastor que está ligando. Vixe, meu Deus. Você vai orar por essa pessoa. Você vai orar por ela, vai orar por você. E esse mal, no nome do Senhor Jesus, vai ser repreendido agora. Feche os teus olhos, coloca a mão na altura do teu coração. Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, ó Deus, desça fogo e poder, ó Pai, sobre esta igreja neste momento. Desça fogo e poder, ó Pai, sobre cada vida aqui, Deus. Quebra nesta noite, Pai, todo o mal, repreende, Deus, todo espírito de paralisação, de desânimo, Pai. Vai de encontro, Deus, com a vida de cada filho teu, Pai. Vai queimando, queimando, queimando agora, Pai. Aumenta o teu fogo, o teu poder, ó Pai, sobre esta igreja, Pai. Repreende agora, Pai, todo espírito, Pai, de amarração. Quebra, Pai, todo espírito de desânimo, Pai. Tudo aquilo, Deus, que tem
trazido enfermidade a estas vidas, em o nome do nosso Senhor Jesus, Pai. Vai queimando agora, Pai, todo o mal, em o nome do nosso Senhor Jesus, Pai. Nós levantamos, ó Pai, como igreja, Pai, aqui neste lugar, e no nome de Jesus, Pai, porque esse nome tem poder, Pai. Quebra agora, Pai, todo o mal, todo espírito de amarração, quebra agora, Pai, todo desânimo, Pai. Arranca, Deus, toda a preguiça, em o nome do nosso Senhor Jesus, ó Pai. Visita, Deus, a cada filho teu aqui nesta noite, ó Pai. Eu não sei o que tem vivido os teus servos, mas o Senhor tem, meu Pai. Quebra nesta noite, Pai, todo principado, toda potestade. Repreende neste momento, Pai, toda obra de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria. Quebra agora, Pai, todo mal. Quebra, meu Pai, toda briga, toda intriga, meu Pai, entre as famílias. Repreende agora, meu Deus, em o nome de Jesus, ó Pai, todo mal. Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, passa com teu fogo e seu poder sobre cada vida agora aqui, Senhor Deus. Vai quebrando agora, Pai, todo espírito de amarração. Repreende agora todo desânimo, Pai. Quebra, meu Pai, esse principado, essa potestade. Arranca com as tuas mãos poderosas, Pai, tudo aquilo, Deus, que tenta trazer embaraço e confusão a estas vidas. Em o nome de Jesus, Pai, quebra toda enfermidade agora. Em o nome do nosso Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, venha de encontro com cada vida aqui nesta noite, Senhor. E muda a nossa história, Pai, através da Tua palavra, Pai. Muda, nos transforma, Pai, pois nós estamos aqui. Eis-nos aqui, ó Pai. Muda as nossas vidas, Pai. Nos cura, nos transforma, Pai. Nos capacita, nos habilita, nos dá ânimo e disposição, Pai, para fazermos a Tua vontade, meu Deus, em todo o tempo. E todos aqueles que creem, digam amém. Estenda as tuas mãos aqui para o altar, vamos orar pela vida do pastor. Deus, continua manifestando o teu poder e a tua graça sobre a vida do teu servo mais e mais, Senhor Deus. Verdadeiramente a tua palavra, Deus, cura, sara, restaura, transforma, Pai, e nós acreditamos nisso. Usa, Pai, o teu filho, Pai, e todos aqueles que creem, digam amém. E as palmas engrandeçam o nome de Jesus e receba o servo do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 2. Glória a Deus. Hoje é noite de cura, de restauração, de milagre. Glória a Deus. Deus está falando nesse lugar, irmãos, e pode ter certeza que você não vai sair da forma que você entrou, porque Jesus, Ele te toca nesta noite. Você vai sair daqui de posse de vitória e contando o que Deus fez nesse lugar. Ele não fará, Ele já fez nesse lugar. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, um texto conhecido. Jesus cura um paralítico. Glória a Deus. Está aqui. Vamos ler? E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda no lugar junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam nos seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim o arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhes: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado,
disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Pode tomar o seu assento, glorificando ao Senhor Jesus. Os irmãos sabem dessa história, texto muito lindo da palavra do Senhor. Soube que Jesus estava em casa. Alguns podem perguntar qual era a casa. É mais precisamente dar a entender que a casa de Pedro, onde Jesus quando costumava passar, fazendo missões, ele se alojava na casa de Pedro, também como o amigo dele também de Marta, Maria e Lázaro, que eram seus amigos. E souberam que Jesus nesse dia está em casa, e a Bíblia vai dizer que é tanta gente que está ali desejosos de ouvir a palavra de Deus, que nem na porta e nem na janela dá para entrar. Tamanha multidão que está ali para ver Jesus. E é interessante no texto que eles estão ali por uma única razão. Quem sabe alguns estão ali por algum milagre, mas o texto vai dizer que eles estão ali para ouvir a palavra. E a Bíblia vai dizer em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. O mais interessante nesse texto não é a fé do paralítico, mas é a fé dos amigos. A fé daqueles que olharam para aquele paralítico, para aquele amigo e diz: olha, eu vou levar você até Jesus. E quem sabe o paralítico olha e diz assim: mas eu não tenho condição nenhuma de ir. Olha o meu estado. O texto que nós lemos vai falar: e vendo a fé deles, não é a fé do paralítico. Já quero crer nessa noite que algumas pessoas entrou aqui porque veio aqui porque alguém o trouxe. Às vezes, quem sabe, a fé está aí mais ou menos como esse paralítico que não tinha uma fé grande, mas tinha amigos verdadeiros. Eu pergunto nessa noite, quando o Espírito Santo me deu a palavra nesse dia, eu me perguntei falando: meu Deus, como a fé deles? O Senhor falava no meu coração, enquanto ele não tinha uma fé completa, mas tinha amigos verdadeiros que o conduziram à minha presença. Sabe o que o milagre vai acontecer na vida de alguém nessa noite? É por conta de alguém que se posicionou e disse: nós vamos lá na igreja hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração. Você crê nessa noite, irmão? Hoje nós vamos dar lugar ao Senhor. Aleluia, o Espírito Santo de Deus fala no meu coração que alguns nessa noite foi um instrumento de Deus, e você chegou nesta casa, nesta noite, conduzido, aleluia, por amigos verdadeiros que trouxe você à presença da única pessoa que pode te libertar, da única pessoa que pode, aleluia, mudar a história da tua vida por completo. Soube-se que Jesus estava em casa, e a multidão é grande. Quando chega na porta, eu imagino a cena, eles olhando e dizendo: não tem condição de entrar, é muita gente. Eu imagino a multidão na porta, abarrotada, dizendo: eu quero ouvir Jesus. Outro dizia: olha, ele está sentado. Eu imagino que era a sala. E de repente a janela também está abarrotada, e a Bíblia diz que os 4 amigos têm uma grande ideia. Eles pegam o paralítico e sobem ele pelo telhado. Esse telhado aqui é mais ou menos como lá no norte. Quem é do norte vai saber o que eu vou falar. Lá no norte tem lá chama casa de taipa. Casa de taipa é uma parede toda trançada de madeira, e no meio da madeira se coloca barro para ficar no lugar do tijolo. Se chama casa de taipa. Eu imagino que essa casa, né, isso é uma conjectura, o telhado é de palha, e a Bíblia vai dizer que esses 4 amigos pegam o paralítico e sobe no telhado, corta o telhado e desce o paralítico no meio. Eu vou falar bem baixinho para você pegar. Por isso Jesus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio.
Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente no meio. Jesus está sentado, a multidão está em volta, e de repente, quando ele olha, imagina a cena, os 4 amigos abrem o telhado, e Jesus continua pregando, porque o alvo de Jesus é libertar aquele jovem que precisa de um milagre. Ele não precisa de um milagre só da cura física, mas é algo mais além. Irmão, Deus está aqui nessa noite. Deus fará algo novo nesse lugar, em vidas aqui. Deus não só cura aquele paralítico, mas cura algo lá dentro dele que precisa, que às vezes é o emocional, e tem pessoas aqui que o emocional está abalado. E Deus quer te curar primeiro, perdoando os teus pecados. Quando Jesus olha aquela cena, o paralítico desce no meio, Jesus olha para ele, a Bíblia diz que está ali também os escribas, que sempre acompanhavam Jesus para murmurar. É aqueles que vão às vezes só para ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar hoje no culto. Só que Jesus está anunciando a palavra. Enquanto ele está anunciando a palavra, a fé ativa. Por isso que a mulher do fluxo de sangue está escrito que ela ouviu falar de Jesus e disse, : se tão somente eu tocar, serei curada. Olha aí. Eu sempre costumo dizer que a nossa fé só é ativada quando a gente crê na palavra. E quando Jesus vê aquela cena, o paralítico desce até o meio, está ali os fariseus. Jesus olha para ele e vai dizer algo muito interessante, que muitos não entendem naquele primeiro momento. Jesus disse: filho, porque antes de Jesus nos curar, Jesus quer nos perdoar dos nossos pecados. Filho, perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus começam a olhar para ele e dizer: quem no coração, irmãos? Por isso que a Bíblia diz que Jesus é onisciente. Quem é este para dizer blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aí Jesus, conhecendo em seus corações que arrazoavam, ou riam, ou murmuravam, seja lá qual for o termo, Jesus disse, olha para eles e diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder não só de perdoar pecado. Jesus não precisa provar nada para ninguém que ele é Deus, mas ele fez algo para que eles vissem que verdadeiramente quem estava falando era o Deus encarnado, era o Verbo divino. Jesus olha para o paralítico e disse: filho, perdoados estão o seu pecado. Eles riem, murmuram. Aí Jesus vai dizer algo maravilhoso, dizendo: filho, toma a tua cama e anda e vai para a tua casa. Eu já quero profetizar de olhos abertos nessa noite para alguém que entrou aqui dizendo: ó Deus eterno, eu preciso de um milagre. Jesus está dizendo: eu estou te dando vida, eu estou te tocando, eu estou te restaurando, e do alto da cabeça, a planta dos pés, eu sou o Senhor que te dou saúde. Vai para a tua casa. E nós aprendemos algumas lições dentro dessa palavra. Embora a multidão sempre tinha 3 grupos: a multidão que queria milagre, a multidão que queria ouvir a palavra, a multidão que queria pão, literalmente. Jesus volta a Cafarnaum, a notícia se espalha, porque quando Jesus chega, irmão, a notícia se espalha. Quando Deus fazer um milagre na sua vida, a notícia vai ser como aconteceu. E você vai fazer e falará dizendo: foi Jesus, um homem chamado Jesus. Como fez com aquele cego, que Jesus o cura. E as pessoas questionam dizendo: mas quem é? Não pode ser, não pode fazer milagre no dia de sábado, porque não pode, a lei diz que não pode.
Ele diz: eu não quero nem saber se é dia de sábado, dia de domingo. O importante é que um homem chamado Jesus me tocou e mandou ir no tanque me lavar, que quer dizer o enviado, e eu fui, me lavei e eu estou curado. Não importa quem foi, o importante é que Jesus me curou. Você tem essa percepção que Jesus nessa noite ele vai te libertar desse trauma, dessa agonia, dessa dor, desse medo, dessa ansiedade, desse mal que lançaram sobre você, porque ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e ele diz: aqueitável, porque sabeis que eu sou Deus. Mirimassuri Mikambarai. A casa está lotada, mas o que Jesus faz? Anuncia a palavra. Embora milagre é atrativo, as pessoas nos dias de hoje, em alguns lugares, quando sabe que está tendo cura, correm atrás. Só que Jesus continua priorizando pela palavra. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Importa os que se aproximam de Deus crer que Ele existe e que Ele é galardoador do que o busca. Embora as pessoas querem milagre, Jesus prega a palavra. Embora as pessoas querem cura, Jesus prega a palavra. Porque antes de Jesus curar o corpo, Jesus perdoa, dizendo: eu quero te inserir no meu corpo, e você tem uma vida eterna. Porque não adianta ser curado do corpo e a alma ir para o inferno. Jesus quer perdoar pecado primeiro e dizer: eu te perdoo e depois eu te curo. É como os 10 leprosos, Jesus curou os 10, só que só um voltou e 9 foi para onde? Mas vamos lá. Hoje muitos só querem as bênçãos, prosperidades, milagres, e poucos querem ouvir a palavra. O verdadeiro discípulo de Jesus, Jesus disse: quem me ama ouve as minhas palavras e as pratica. Quem me ama guarda os meus mandamentos, a minha lei, as minhas instruções. O verdadeiro discípulo valoriza mais a mensagem de Cristo do que os espetáculos e sinais. Embora os sinais é bom, é chamativo, é bom, mas o que mantém o cristão é a palavra. Por isso que Pedro, depois de pescar uma noite toda, não pegou nada, e ele diz: Senhor, Jesus, depois de ensinar do barco dele, frustrado, desanimado, Jesus diz: empresta teu barco. Do barco de Pedro frustrado, Jesus ensina e prega. E de repente Jesus agora vai dizer: volta-te ao mar alto. Com a mesma rede, o mesmo barco, o mesmo mar, no mesmo lugar. E por que o milagre aconteceu? Porque o primeiro momento não aconteceu, porque quando fazemos as escolhas, eu vou fazer, é porque nós estamos fazendo da nossa maneira, do nosso jeito não dá certo. Mas quando estamos sobre a palavra, por isso que quando Pedro diz: Senhor, porque tu mandas, ó mestre, eu o irei e lançarei. A Bíblia diz que quando Pedro chega no mesmo mar, com a mesma rede, ele lança a rede, a Bíblia diz que ele pega, porque ele está calçado sobre uma palavra. E eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você estiver sobre uma palavra, pode até o diabo rugir como um leão, pode até ter palavras de maldição contra a tua vida, mas a maldição Deus vai reverter em bênção em nome de Jesus. Quem crê, levanta a tua mão nessa noite. Deus vai reverter nesta noite toda a maldição em bênção. Como foi lido a nossa irmã, eu estou no culto, irmão. A nossa irmã leu, eu estou no culto. Ó, lembrei da mensagem de ontem, ó. Qual foi a mensagem, pastor? A irmã pregou ontem, a nossa irmã Elda. Isaías: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregoar aos cativos, aos presos, para libertar e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ei, meu irmão, Jesus veio para libertar e desfazer as obras do inferno. Ei, a fé que remove o obstáculo. Por isso que sem fé, a única coisa que é impossível para Deus é olhar para alguém e não ver fé. Mas pastor, a Bíblia diz que não existe impossível para Deus. A Bíblia não contradiz ela.
Mas é necessário, a Bíblia diz, Romanos 8:28, que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, é Deus você e Deus, você precisa ativar a fé. A Bíblia diz, Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes, ou anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. É Deus dizendo, você precisa crer, e quando você crê, oh irmão, toda ação tem uma reação. A primeira ação é eu crer, e se creres verás a glória de Deus. Deus só mostra a glória para aquele que crê. E esses sinais seguirão aos que crerem. E eu creio nessa noite em nome de Jesus. Eu não posso, mas através do nome dele, ele disse, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão em meu nome. E nessa noite nós estamos sobre o nome que tem poder sobre todo nome. Jesus nessa noite está desfazendo o laço, quebrando. Aleluia. A palavra do Senhor é como martelo que esmiuça a penha, irmão. A palavra do Senhor é como escudo e broquel. A palavra do Senhor é como diz o Salmo 119, 10 e 11. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor é como uma espada de 2 fios que penetra entre juntas e medula, e ela é apta para discernir a intenção do coração. A palavra do Senhor, ela vai aonde a depressão está e arranca nesta noite, dizendo, eu te dou vida. Você que não está dormindo à noite, essa insônia eu estou te dando. Aleluia. Oh glória. Eu percebo quando eu estou ensinando e quando eu estou pregando. Em nome de Jesus, nessa noite Deus está dizendo, eu quero te dar vida e vida com abundância. Porque onde habitou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que Deus está dizendo? A minha graça está alcançando a tua vida, a tua necessidade, a tua casa, a tua família, o teu lar, e te dando vida. O mais que me chama a atenção nesse texto é que ele tem amigos sinceros, pelo menos 4 amigos. Você tem pelo menos 4 amigos sinceros que diz assim, olha, eu vou te levar a Cristo. Não é aqueles amigos que vai levar para cachaça, para bebedeira, para zoeira. Esses amigos levam para Jesus. Esses amigos levam para a pessoa certa. Não é para balada. Não é, não. Esses amigos vai levar para onde está Jesus, porque a fama, Jesus está em casa e é o momento certo. E quando tem amigos assim, oh irmão, não existe impossível. Quando tem amigo sincero, aleluia, o milagre acontece. Não, às vezes não é nem pela fé do abençoado que está enfermo, mas é pela fé daquele que está dizendo, eu vou te conduzir a Cristo. Eu te pergunto, você tem amigo que está te conduzindo a Cristo? Terceiro ponto, perdão. Muitas das vezes desistimos diante das primeiras barreiras, mas a verdadeira fé insiste em chegar a Cristo. Se nós formos olhar humanamente, a barreira, muitas pessoas, está lotada a casa, então vamos embora. Não, vamos abrir o telhado. É Jesus é carpinteiro, você não sabe o que ele é carpinteiro? Filho de José. Imagina comigo, irmão, a cena. Isso aqui é um pensamento meu de pregador. Imagina, está um monte de gente e ele diz, olha, mas tem muita gente. Só que aqui em momento nenhum você vê eles dizendo assim, vamos embora. Ele diz, vamos entrar pelo telhado. Porque Jesus, ele era carpinteiro. Ô irmão, nessa noite Deus está te vendo, te conhece, as tuas necessidades, conhece as suas dores. Conhece como você entrou aqui, mas ele sabe como você vai sair daqui, se você crer. Você vai chegar em paz na tua casa hoje, você vai dormir o sono do justo, como diz o Salmo, eu deitei, levantei, porque o Senhor me ajudou, e você vai acordar no outro dia, como diz o choro, pode durar uma noite, mas a alegria vem também amanhecer. Ei, quem sabe hoje você está chorando, mas também chegará o tempo do riso, chegará o tempo da alegria. Você crê em nome de Jesus? Quando Jesus vê a fé deles, declara, filho, perdoados estão os teus pecados. E todos esperavam que ele dissesse, levanta e anda. Mas Jesus tratou primeiro da raiz do pecado. Primeiro ele perdoa pecado. Quem sabe as pessoas, por isso que começaram a questionar e dizer, ele está blasfemando. Só que Deus não vê como a gente. Deus fala assim, eu quero perdoar você primeiro, depois eu vou te curar.
para todos verem quem era você e verão como você será a partir daqui. Por isso que é apesar, a partir daqui. Jesus está dizendo para alguém nessa noite: eu estou te perdoando, te dando uma nova oportunidade para você recomeçar. Eu estou te dando uma nova oportunidade. Eu estou com a porta aberta para você entrar. E se você entrar, eu entro com você. Serei com você e você comigo. Vou repetir. Se você abrir a porta, eu entrarei, serei com você e você comigo. Eu quero fazer morada na tua casa. Eu não quero passar um final de semana, muito menos um mês ou um ano. Eu quero passar toda a vida até que eu venha buscar você para mim mesmo. Eu não quero passar um final de semana, alguns dias, algumas horas com você. Eu quero viver uma vida eterna com você. Eu quero viver em você e você em mim. Por isso, se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Quem está entendendo nessa noite, Jesus está dizendo: eu quero que você entenda que eu sou o Deus que dou vida e vida com abundância, mas precisa você querer a minha vida em você. Eu sinto a presença de Jesus. Perdoados, filhos, estão os seus pecados. O pecado é a maior paralisia da alma. Muitas pessoas andam com os pés, mas estão presas pelo pecado. Por isso que Paulo vai dizer: e deixamos o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. O que é o embaraço? O embaraço é o que leva ao pecado, e o pecado é o que? Errar o alvo. Por isso deixamos o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia a todo momento. Por isso que eu sempre digo: há duas escolhas, ou a escolha que você fizer certa te levará à bênção de Deus, a escolha errada te levará ao medo, ao desespero. Mas nessa noite Deus está dizendo: escolha o caminho certo. João 14,6 diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho. E quem sabe você cansou de ouvir que todos os caminhos levam a Deus, é mentira do diabo. O único caminho que leva a Deus é Jesus dizendo: eu sou o caminho absoluto, a verdade, a vida existe em mim. Fora de mim não existe vida. Fora de Jesus não existe vida, só há vida em Jesus. Só a paz em Jesus. Estou correndo aqui, eu estou no modo 2.0 hoje, irmão. Estava do WhatsApp lá, 2.0, hoje eu estou no 2.0. A hora é pouca. Aproveite, Deus está dizendo: a porta está aberta para você entrar. Aproveita e passa, antes que ela feche de uma vez. O pecado é a maior paralisia, por isso que muitos estão presos, não tem força, tem até o desejo de vir para o culto, como foi orado aqui, irmão. O culto tem dia que é batalha, tem dia que parece que o céu fica de bronze, né? Parece que é só, tem dia que parece que o céu baixa, né? A gente fala, alguns falam assim: nossa, o céu hoje estava baixinho, é porque todos estavam no mesmo propósito, no mesmo lugar, e estava uma bênção. Mas tem dia que parece que o céu não baixa, mas mesmo que ele não baixar, nós vamos, em nome de Jesus, continuar crendo que mesmo que o céu fique de bronze, mesmo que o diabo ruja, mesmo que ele ame a sua cilada para acabar com a tua vida, nós vamos orar e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O maior milagre não é a cura física, mas é o perdão e a libertação que Cristo oferece. Porque não adianta Deus me curar e eu continuar na minha vida de pecado. Não adianta Jesus me curar o meu corpo e eu continuar esquecendo dele. E eu só uso ele como um remédio, que quando dá a dor, eu uso aquele remédio, a dor some. De repente eu esqueço. Não. Jesus, o maior milagre não é a cura física, mas é a nossa libertação. A resistência religiosa a Cristo. Por isso que o versículo 10 e 11 vai falar: os escribas murmuravam e blasfema, só Deus pode perdoar pecados. Eles estavam certos? Só Deus perdoa, porque João 10 e 30 diz: o Pai, eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Embora alguns aí fora dizem que Jesus é a força ativa de Deus, ou Jesus é simplesmente uma pessoa divina, mas eu não quero saber. Jesus, ele é Deus, eu acredito nele, que ele é o meu Senhor, é o meu pastor. Pode faltar tudo, mas ele não falta. Você entendeu nessa noite que ele é o teu Senhor? Aleluia.
mas estavam cegos diante dele. Olha aí, ó. Do Deus encarnado. João diz, capítulo 1 de João. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o que é verbo? Verbo quer dizer palavra. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. E fez-se carne. O Deus encarnado. E muitos não reconheceram como Deus, como o Senhor. Veio para os seus, mas os seus reprovaram, rejeitaram. Mas nós somos o gentio, somos a oliveira brava. Oh, meu Deus do céu, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para os seus, pastora Solange, e não quiseram recebê-lo, rejeitaram, dizendo: tu não és o Cristo, aquele que profetizado pelo Isaías. Não, tu não és. E crucificaram ele. E graças a Deus que hoje nós fomos alcançados por ele. Nós somos o gentio. É como aquela mulher que estava com a sua filha miseravelmente endemoniada e roga a Jesus: Senhor, oh Senhor, eu rogo, eu imploro, cura minha filha, ela está em casa, está endemoniada, Senhor. Jesus diz: não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E quem eram os filhos? Era o povo de Israel. E quem era ela? Era uma mulher gentia que não tinha nada a ver. Só que aí ela diz também: Senhor, eu sei, Senhor, que também os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. Jesus olha para aquela mulher e vê uma tamanha fé e diz: filha, vai, a tua fé, a tua filha está liberta. Oh, eu sinto graça de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? A tua filha foi alcançada através da tua fé. Eu imagino quando ela chega em casa, a filha dela que estava miseravelmente endemoniada, dando problema, quebrando tudo, está lá, sã e salva. Por quê? Porque Jesus a libertou. Ele veio desfazer as obras do inferno. Você crê nessa noite? Para nós terminar, o milagre é a glória de Deus. Olha que lindo. A religião pode até conhecer a lei, mas só Jesus tem o poder de perdoar. Por isso que a letra mata, né? Que a gente às vezes interpreta errado. A letra mata como se o conhecimento fosse o erro. Não, irmão, não é isso. Qual é a letra que mata? É a lei de Moisés. Na lei de Moisés, quem matava morria. Na lei de Moisés, o filho desobediente, para quem não sabe, na lei de Moisés era assim: o filho desobediente que se levantava contra o pai, contra a mãe, queria bater, era apedrejado na porta da cidade. Essa era a lei de Moisés. É a letra que mata. Mas a graça, onde habitou o pecado, superabundou a graça. Na lei 3.000 pessoas morreram. Na graça 3.000 pessoas foram salvas em Atos dos Apóstolos. Oh, irmão, Deus é tão maravilhoso. Por isso que o conhecimento é libertador. E conhecereis a verdade vos libertará. Oséias 4:6, o meu povo padece e perece porque falta conhecimento. Não é informação, conhecimento é vida com Deus diária. Por isso que Jó dizia: só te conheço de ouvir. Uma coisa é as pessoas ouvir. Eu estou pregando aqui, você diz: o pastor Erivan, ele pregou lá, e você só ouve. Mas uma coisa é você se relacionar com Deus. Como? Através da palavra, na meditação, da leitura, da oração, da consagração, dos cultos. Relacionamento com Deus é diário, não é um dia, não é horas, mas é uma vida com Deus. E vida com Deus não se restringe a uma hora e meia de culto, mas uma vida com Deus é todo dia. Relacionar é igual um casamento. E nós precisamos ter essa relação com Deus como? De intimidade, porque a Bíblia diz, o salmista, que Deus só revela o seu segredo para quem é íntimo. Vamos lá, eu quero terminar, ó. Quem é casado, intimidade você não expõe, você se vive entre quatro paredes. E você conhece seu cônjuge, quem é casado. Ou não é? Assim é a vida com Deus. Deus conhece quem é quem. Quem é filho. E na hora que clama, Deus atende. Por isso que no Salmo 40 diz: eu esperei com paciência, porque quem é filho com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, firmou meus pés sobre uma rocha e colocou o cântico na minha boca. E eu encerro. Jesus ordena: levanta-te, toma o teu leito
e vai para a tua casa. Imediatamente o paralítico se levanta diante de todos. Irmão, imagina a cena. Jesus, filho, está perdoado. Aí eles ficam rindo. O que é isso? De repente, para que vocês sabem que o filho não tem poder para perdoar. Disse, 2 pontos, levanta-te. Toma a tua cama, vai para casa. De repente o paralítico levanta. Você está vendo a cena? Parece que eu estou lá, ó. O paralítico levantando, pegando a... E todos estão vendo aquela cena de estarrecido. Imagina o olhar de todos que desacreditaram de Jesus. E ele se levanta. Eu imagino a cena, ô irmão. E agora ele pega a cama e vai embora. Sabe para quê? Porque Deus é poderoso para fazer muito mais além do que nós imaginamos e pensamos. Oh, meu irmão, Deus pode fazer tanta coisa por nós. Basta nós abrir o coração para Ele. E dizer, Jesus, reina em mim. Como o salmista diz, cria em mim, ó Deus, um coração sincero, verdadeiro. Por que criar? Criar do nada. É como no princípio, criou Deus os céus e a terra. Criar do nada. Como o salmista expressa isso, ele diz, olha, o pecado já corrompeu tudo, não tem nada bom em mim. Mas cria, Senhor, em mim um coração novo. E torna-me dar a alegria da salvação. Oh, meu irmão, o nosso pedido nessa noite, faz outra vez, Jesus. Faz outra vez, Jesus, as nossas vidas. Que o primeiro amor volte em nosso coração. Que nós não vínhamos ficar pensando sobre qual culto, mas que nós viemos disposto a adorar o Senhor. Como esses 4 amigos, dizendo, nós vamos lá. E você não vai sair da mesma forma que você chegará diante de Jesus. Nessa noite eu quero ser boca de Deus para que você não vai sair daqui da forma que você entrou. Se coloque de pé em nome de Jesus. Todo milagre. Oh. Paralítico levanta diante de todos. Todos glorificam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. Oh, meu Deus do céu. Os irmãos, nós vamos fazer mais uma oração.